protagonista teve que correr com medo dos desejos estranhos da sua instrutora. Depois do nosso prota zoar com a cara da Serrica, ele fala que antes de partir para Shatran, ele foi perguntando por todos se apenas um cavaleiro de escolta seria o suficiente, pois tinha muito nobre sendo assassinado nos últimos dias. Então, nosso prota olha para ela e pergunta quando o projeto de purificação começou. Serrica intensifica sua aura e pergunta do que ele estava falando. Nosso prota intensifica sua aura também e diz que está se referindo aos assassinatos dos nobres. Serrica sorri e diz que ele vai se arrepender de ter tocado nesse assunto. Nosso prota sorri e pergunta se ela estava ameaçando um estudante. Desse modo, Serrica chuta a mesa no garoto. Então, ele quebra ela com um soco e pergunta se era essa a resposta dela. E, sem perder tempo, ela já vai para as costas do garoto, enquanto Cian fala que achou que já tinha provado sua identidade. Serrica diz que, se ele realmente faz parte da organização Mist, o garoto deveria saber que ela conhecia todos os membros, já que ela é a mestra de lá. Então Serrica vai para cima e diz que não vai deixar o nosso prota escapar. Cian invoca sua espada e diz que não tem escolha. Assim, o garoto consegue parar o golpe da instrutora com apenas um braço. Dessa maneira, ele vai para cima e diz que, se ela não acredita, então ele vai ter que provar. E claro, nosso prota começa a desferir vários golpes em sequência na diretora, até que ela manda o garoto esperar. Então, ela já olha assustada para a lâmina do nosso prota e pergunta se essa era a espada demoníaca que somente aqueles escolhidos podem usar. Cian pergunta se ela acreditava nele agora, pois a organização Mist está procurando pelo sucessor dessa espada nesse momento. Serrica pergunta como o garoto sabia disso. Então ele fala que a pessoa que a instrutora estava procurando está bem na sua frente e completa mandando ela levar ele até o Aero. E momentos depois, vemos a instrutora desfazendo um feitiço e perguntando ao Cian se ele estava surpreso por aqui ter uma base da organização Mist, e completa dizendo que esse era o caminho para ele encontrar o Aero. Dessa forma, ele entra e diz que esse é um reino único feito com o poder do Deus da Nevoa, e por causa disso, ele é maior do que parece. Assim, nosso prota começa a contar as espadas, enquanto desviava de todas que iam na sua direção. Então foi nesse momento que um mascarado aparece e começa a lutar contra nosso prota. E obviamente ele começa a rebater aqueles ataques. E, quando parecia que o mascarado iria de arrasta para cima, ele consegue desviar em milésimos de segundos. E claro, Cian começa a elogiar a velocidade dele. E, sem perder tempo, o mascarado usa a técnica secreta da formação da morte. E para não ser atingido, Cian usa a técnica de expansão. E obviamente, o maluco fica sem entender como uma criança como essa consegue usar essa técnica. Assim, ele explica que essa técnica permite o usuário manifestar a sede de sangue numa forma física para atacar os outros. Então, é nos mostrado o mascarado caindo duro no chão com aquela pressão. Desse modo, Cian olha para o lado e percebe que outro mascarado tinha aparecido. Então ele intensifica sua aura, e quando ia usar a espada da Nevoa, o outro